Olá pessoal, sábado 20 de fevereiro de 2021, a situação está muito tensa e nós vamos falar de Covid, fazer um resumo desta semana. Pois é, essa semana foi uma semana particularmente muito difícil para todo o Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, especialmente para a cidade de Coromandel, mais Patrocínio, Patos de Minas, Iraí de Minas, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Serra do Salitre, essas cidades, Monte Carmelo, né? Essas cidades não ficaram fora não. Pelo contrário, foi a fase mais difícil da pandemia desde o início. Tanto é que várias cidades tiveram 100% dos leitos ocupados. Vamos conferir aqui como é que foi na região. Segundo o G1, sem UTI, mais de 30 pacientes já foram transferidos de Vazante para tratar da Covid-19 em cidades do estado. O município conta com 15 leitos clínicos e 7 respiradores. Na quarta-feira, 2 pessoas foram levadas por aeronave para Divinópolis. Com 15 vítimas, Uberlândia supera o recorde de mortes por Covid em 4 dias. As idades das vítimas vão de 37 a 90 anos. O boletim desta sexta-feira atualizaram números da doença na cidade para 946 óbitos e 64.468 positivos. Esses dados são do G1 do Triângulo Mineiro. Pacientes com Covid-19 de Coromandel chegam a Belo Horizonte e seguem para 2 hospitais. A previsão é de que 13 pacientes do Triângulo Mineiro sejam transferidos para a capital. Cirurgias eletivas são suspensas na rede municipal de Uberlândia. A situação é temporária, devido à superlotação dos leitos de hospitais, clínicas particulares e do Hospital das Clínicas de Uberlândia, da UFO, já tinham parado com os atendimentos, seguindo a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. A Prefeitura de Divinópolis confirmou a segunda morte de paciente transferida de Coromandel. A mulher de 53 anos não tinha comorbidade e estava entubada e em estado gravíssimo. O primeiro óbito foi de um idoso de 76 anos, confirmado no início da semana. 10 pacientes seguem internados no município, segundo a Prefeitura. Já segundo o G1, a Prefeitura de Uberaba deve receber 3 milhões do governo estadual. A Prefeitura anunciou o recebimento da doação de 20 leitos de UTI da FIENG e mais de 50 mil testes de Covid-19 que devem ser enviados pelo Ministério da Saúde. Vamos então conferir o estado de Minas até esta sexta-feira, de acordo com a divulgação do governo do estado. A reportagem é da TV Assembleia. No primeiro mês de vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais, apenas um grupo do público-alvo foi integralmente imunizado. É o das pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em segundo lugar, vem a população indígena, com quase 85% de cobertura, seguida pelos profissionais da saúde, com 60% imunizados. Entre os idosos que vivem em asilos, o índice está em pouco mais de 56%. Das 853 cidades mineiras, só 90 permanecem sem mortes pela Covid-19. Com quase 5 mil novos casos em 24 horas, Minas ultrapassou os 827 mil infectados desde o início da pandemia. Quase 53 mil pessoas estão em recuperação. O número de óbitos chegou nesta sexta a 17.442, com 193 mortes incluídas na última atualização do governo. Os dados da vacinação mostram que pouco mais de 439 mil pessoas receberam a primeira dose e quase 162 mil a segunda. O coronavírus avança no Triângulo Mineiro. Em Coromandel, o sistema de saúde está praticamente esgotado. A pedido da Secretaria de Estado de Saúde, pacientes da cidade serão transferidos para Belo Horizonte. Uberlândia, a maior cidade do Triângulo, entra em lockdown neste sábado por uma semana. Só atividades essenciais estarão autorizadas nesse período. O município ultrapassou as 900 mortes, teve recorde de óbitos diários na segunda e está com 95% dos leitos de UTI ocupados. Em Monte Carmelo, a 100 quilômetros de Uberlândia,
O prefeito está pedindo que a população doe cilindros vazios de oxigênio para o hospital da cidade, que está há mais de um mês com 100% de ocupação nos leitos de UTI. Ao longo da pandemia, decretada em março do ano passado, a Fundação Ezequiel Dias ampliou em mais de 10 vezes a capacidade de exames de detecção da Covid-19. O número saltou de 160 para 2.000 amostras diárias. Apesar do crescimento, o total de exames na rede pública equivale a apenas 1,9% da população, e o índice tende a ser ainda menor, já que uma mesma pessoa pode ter feito o exame mais de uma vez. Até agora foram realizadas quase 406.000 análises pela FUNED, frente a uma população total de mais de 21 milhões de mineiros. O Ministério da Saúde encaminhou ofício ao Instituto Butantan para a compra de mais 30 milhões de doses da vacina Coronavac. O governo brasileiro já contratou outros 100 milhões de doses previstos para serem entregues até setembro e pediu que a compra adicional seja fornecida entre os meses de outubro e dezembro de 2021. E até o fim da próxima semana, a Fiocruz deve receber mais 2 milhões de doses da outra vacina contra a Covid em uso no Brasil, a da AstraZeneca. A remessa vem do Instituto Serum da Índia. Um estudo preliminar publicado pela revista científica The Lancet mostrou que a vacina contra a Covid produzida pela Pfizer reduziu em 75% a transmissão do coronavírus, menos de um mês após a aplicação da primeira dose. O imunizante da Pfizer também foi notícia nesta semana, depois que um profissional de saúde italiano testou positivo para uma variante brasileira do coronavírus, mesmo depois de ter recebido a vacina da multinacional norte-americana. Por falar em diagnóstico, pesquisadores britânicos querem que o Reino Unido inclua 4 sintomas no protocolo de atendimento à Covid. São eles fadiga, dor de cabeça, dor de garganta e diarreia. Os atuais sintomas considerados são tosse, febre e perda de olfato ou paladar. Bom, agora vamos ver aqui em Patrocínio que nesta sexta-feira foi publicado um novo decreto complementando o anterior que havia sido divulgado a semana passada. Vamos conferir então esse decreto. Bem, complementando o decreto anterior, o prefeito editou um decreto nesta sexta-feira, o 3.826, que regulamenta a atividade industrial no município de Patrocínio. A alteração principal foi no setor de mineração. Fica decretado o inciso 5 do artigo 2º do decreto 3.823, passando mesmo a ter a seguinte redação: com o intuito de evitar aglomerações e disseminação do novo coronavírus, fica proibido o funcionamento de, inciso 5, fica suspenso o alvará de funcionamento das atividades industriais de todos os tipos, inclusive de mineração, de 20 de fevereiro de 2021 até 1º de março de 2021, exceto a indústria dos ramos essenciais como a alimentação. O decreto entrou em vigor ontem, sexta-feira. Outra alteração foi o inciso 9º do artigo 4º do decreto 3.823. Fica autorizado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos comerciais: igrejas, templos e centros religiosos em geral poderão funcionar com as portas fechadas, sem público, podendo realizar cultos, missas, cerimônias através do sistema de radiodifusão, televisões ou redes sociais ou quaisquer meios online. Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 7º do decreto, passando a seguinte redação: fica proibida a permanência, aglomeração e utilização de praças públicas, praça de saúde, poliesportivos, centros de práticas esportivas públicas, quadras esportivas públicas, espaço cultural e Cristo Redentor para qualquer atividade, salvo jogos de futebol profissional sem público, jogos do CAP com o pessoal envolvido no jogo e a imprensa, esse sim pode ser realizado. Estende-se a proibição deste artigo ao uso de avenidas, ruas, ciclovia, pistas de caminhadas e qualquer espaço público de uso comum para a prática de exercícios e atividades físicas. Fica alterado também o artigo 8º do decreto anterior. O artigo 8º é o seguinte: fica suspensa temporariamente
a realização de cirurgias, consultas eletivas nos hospitais e clínicas públicas e privadas da cidade, sendo essas cirurgias e consultas não urgentes ou marcadas com antecedência. Fica alterado também o artigo 11 do decreto anterior. As repartições de setores públicos municipais funcionarão, as autarquias e tal, funcionarão internamente com as portas fechadas. O decreto, como você pode ver aí no artigo 7º, está valendo desde ontem, dia 19 de fevereiro. Veja agora os números até esta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. O boletim da Secretaria de Saúde de Patrocínio desta sexta-feira, dia 19, publicado às 10h05 da manhã, 22% os casos de confirmados e os suspeitos representam 0,24%. Bom, na evolução dos casos curados, 93,55% foram curados, 189, ou seja, 4,71 ativos e óbitos 70. Então, os óbitos aí foram 128 até agora investigados, sendo que um ainda permanece sob suspeição, 70 estão confirmados e daquele número de 128, 57 são descartados de ser o Covid-19, mas 70 estão confirmados como Covid-19. O atendimento a casos de síndrome gripal estão sendo monitorados 314 pessoas. As internações, a Secretaria de Saúde agora dá um panorama mais completo, então ela põe por hospital. Por exemplo, na enfermaria da Santa Casa são 21 leitos para Covid, tem 2 suspeitos, 15 confirmados, são 17 no total, a ocupação está em 80,95%. Vai prestando atenção. A UTI tem 13 leitos existentes, estão 2 suspeitos e 11 confirmados, com 13 no total, ou seja, 100% da capacidade da UTI para o atendimento à Covid. As internações do Med Center são 12 leitos existentes, estão lá 2 suspeitos e 5 confirmados, 7 no total, são 58,33% na enfermaria. Agora na UTI também está 100%, porque tem 5 leitos para a Covid e os 5 estão ocupados. O patrocínio vai se movimentando, alguns políticos, deputados federais também têm ajudado. O caso do deputado Zé Vitor, de Patos de Minas, que conseguiu alguns respiradores. Também a deputada patrocinense Gleice Elias conseguiu os respiradores. Então a coisa vai mais ou menos andando dessa forma, Cada um fazendo a sua parte e ajudando da forma que pode. O deputado federal Zé Vitor esteve em Patrocínio nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, quando oficializou a entrega de 10 respiradores e 10 monitores cardíacos para a Prefeitura Municipal de Patrocínio. Os equipamentos estão sendo montados no Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio. Na oportunidade, em entrevista coletiva, o deputado informou que recebeu a solicitação do prefeito Almarra para que ele pudesse interceder junto ao Ministério da Saúde para que esses equipamentos fossem repassados a Patrocínio. Não é um momento muito difícil para todos nós, uma semana, dias muito dolorosos, e hoje a gente vem com uma notícia de esperança, que traz esperança, graças a uma articulação aí do prefeito Deiró, através da Secretaria de Saúde do nosso secretário Luiz Eduardo. Nós recebemos uma solicitação para que pudéssemos atuar junto ao Ministério da Saúde, junto ao governo federal, para liberarmos alguns equipamentos. Então nós estamos aqui acompanhando a entrega de 10 respiradores e 10 monitores, que eu tenho certeza que vai colaborar com o trabalho da equipe de saúde, que tem feito um grande trabalho, verdadeiros heróis nesse momento. Eu acho que é isso, trabalhar para que vidas sejam preservadas, que é o que de fato vale nesse momento, De acordo com o secretário municipal de saúde, Luiz Eduardo Salomão, os equipamentos existentes hoje no município são insuficientes para atender a demanda de pacientes infectados com Covid, que cresce a cada dia. Porque nós sabemos que iria chegar um momento que nós não iríamos ter respiradores para a gente poder acompanhar a evolução desse vírus aí, afetando assim os pacientes, e aqueles pacientes que agravam, realmente a gente sabe qual que é o caminho, é uma semi-UTI ou é uma UTI. Na verdade, nós temos mais 10 leitos agora sim com respiradores. Nós vamos montar
desses 10, 6 aqui no nosso pronto atendimento e 4 lá no nosso hospital de campanha. Essa dinâmica foi toda montada pelo nosso diretor clínico, Dr. Pedro Lulli, que aí dá um suporte melhor aos nossos pacientes de patrocínio. Questionado se os equipamentos seriam os mesmos que foram anunciados pela deputada federal Grace Elias, Luiz Eduardo disse: eu não posso afirmar essa informação que é a mesma. Nós temos conhecimento que nós acionamos o deputado Zé Vitor já na semana passada, e o mesmo foi até o Ministério da Saúde e conseguiu a destinação desses equipamentos. Agora eu não sei se eu não tive um conhecimento se ela divulgou aparelhos X ou Y para o município. Eu ainda não tenho a informação concreta, se ela vai destinar mais algum aparelho. Porém, esses aparelhos foram destinados pelo deputado federal Zé Vitor. Esses respiradores e monitores, para nós, faz parte de um tratamento e significa vida à população. É muito difícil estar na linha de frente e você não ter uma infraestrutura para você poder atender e dar atenção aos familiares, conversar com eles e principalmente dar assistência ao paciente como a gente deve fazer, né? Então, assim, chegamos a um certo momento onde todo o município está saturado e Patrocínio já estava nessa situação. Hoje cedo nós tivemos aqui 2 intubações, situação difícil, onde nós não tínhamos leito de UTI, e agora com esses 10 novos respiradores, monitores e tudo mais, nós podemos dar mais um respirar, mais um fôlego em questão da saúde e em relação ao Covid. E, além de tudo, é uma importância muito grande uma pessoa como o deputado Zé Vitor está presente no nosso serviço para entender as nossas dificuldades e para viver com a gente, com a família, o que a população vem passando. Agora, é preciso que a população também entenda o seu lado, o seu papel nesse processo todo, né? Porque a prefeitura, como se viu aí, decretou o toque de recolher de 8 da noite até as 5 da manhã, não foi à toa. É porque, mesmo com os decretos mais rígidos, a população continua saindo das ruas, né? Principalmente à noite. E porque para trabalhar, claro, todos precisam, as empresas grandes, médias, pequenas precisam sobreviver, tem que trabalhar. Então durante o dia está normal, né? O pessoal procurando se manter mais distante uns dos outros e tal, usando máscara, lavando as mãos e tal. Mas à noite chega, né, principalmente nos finais de semana, aquela confusão, né? Sítios sendo alugados, o pessoal fazendo aglomeração em pontos estratégicos da cidade, bares vendendo à vontade. Então, por isso, esse novo decreto veio, né, o toque de recolher de 8 da noite às 6 da manhã. Nós continuamos aqui no nosso QG, né, acompanhando sempre o que está acontecendo com o Patrocínio, com a região, e vamos sempre informando você. Muito obrigado a você. Não esqueça de se inscrever, porque não custa nada para você e nos ajuda bastante. Se inscreva no canal, adicione o sininho para você receber as comunicações de que o nosso material está aí, está chegando, né? Dê um joinha, porque assim outras pessoas vão receber essas informações de que nós estamos no ar, com o tipo de informação que tem, porque de acordo com as notícias que a gente divulga aqui, o YouTube vai sentir aquilo que é relevante para determinado tipo de público, e mesmo que a pessoa não seja inscrita, ela também, quando você se inscreve, quando você aciona o sininho, quando você dá um like, dá um joinha, as pessoas, o YouTube entende esse material como relevante e manda para as outras pessoas, né? Então um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.